Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o Vasco da Gama. Eu quero começar falando sobre aquilo que me anima. E o que me anima hoje é o fato de termos o nosso Vascão entrando em campo já, às 4h30 da tarde, né? Depois de, vamos ser sinceros, uma semana sem o Vasco em campo, porque poucos foram os vascaínos que sentaram na terça-feira à noite para ver Vasco e Barracas Central pela Copa Sul-Americana, animados, principalmente com aquele time que foi o titular do Vasco na terça, né? Foi diferente, por exemplo, do jogo de sábado passado, contra o Botafogo, São Januário, uma linda festa, dentro do nosso caldeirão, o time titular, com o Renato na beirada de campo, outra coisa. E hoje o Vasco da Gama estará assim, o Renato na beirada de campo, contra um grande adversário que é o Remo, ainda mais dentro da sua casa, dentro do Mangueirão, uma linda festa esperada para essa partida de hoje à tarde, e o Vasco com o time titular tendo o Renato Portaluppi na beirada de campo. O Vasco que sob o comando de Renato já não vence há 3 partidas, né? A gente pode até falar que aquele sinalzinho do alerta já começou a ser ligado. O Vasco vem de um empate com o time alternativo contra o Barracas Central na Argentina, uma derrota para o Botafogo no sábado passado e um empate com o Coxa, né? Dentro do Couto Pereira. Então, os últimos 3 jogos são 2 empates e uma derrota. Inclusive, a derrota do Vasco para o Botafogo e o empate contra o Coxa fizeram com que o Vasco, que estava já lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, agora desse uma travada, né? Inclusive caísse de posição. O Vasco hoje é o 12º colocado, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O Vasco tem 12 pontos em 10 partidas disputadas, ou seja, um aproveitamento bem baixo, né? O Vasco da Gama tem um aproveitamento aí, amigo torcedor, de 40% no Campeonato Brasileiro. Um aproveitamento, ao meu ver, abaixo. Renato Portaluppi, é claro, tem um aproveitamento gigantesco, porque o Renato comandou o Vasco em poucas partidas. O Fernando Diniz comanda o Vasco em 4 partidas, o Renato comanda em 6. Renato em 6 partidas conquista 11 pontos, o Fernando Diniz em 4 conquista 1. Então, infelizmente, esse aproveitamento que é ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro não pode ser colocado nas costas, na culpa, em cima de Renato Portaluppi, né? Porque isso tem muito do trabalho ruim que o técnico Fernando Diniz fez no nosso Vasco. Mas hoje a tabela está assim. O Vasco tem 12, preocupa-se porque a Chape está ali na 17ª colocação com 8. Dependendo dos resultados, o Vasco pode terminar essa rodada até mesmo a um pontinho apenas de distância da zona do rebaixamento. E olhando para a parte de cima da tabela, temos aí o Bahia, que é a equipe que puxa o G5 do Campeonato Brasileiro com 17. Então o Vasco está a 4 do Z4 e a 5 do G5, né? O Vasco está a 4 da zona do rebaixamento e a 5 da zona de classificação para a Libertadores. O Vasco nessa rodada ele só pode ultrapassar exatamente 4 equipes. O Grêmio tem os mesmos números de pontos que o Vasco. O Grêmio enfrenta, né, amigo torcedor, a equipe do Inter, é clássico, Grenal, dentro do Beira-Rio, jogo difícil. Botafogo terá pela frente o Coxa, dentro do Newton Santos, amanhã, tá? Domingo. O Red Bragantino, que tem 14, terá pela frente o Cruzeiro, dentro do Mineirão, já com o técnico Arthur Jorge, jogo difícil também para o Red Bragantino. O Atlético tem pela frente a equipe do Santos, dentro da Vila Belmiro, é também um jogo tenso para o Atlético Mineiro. E o Coxa, que é o 7º colocado, tem 15, o Vasco pode ultrapassar o Coxa. Caso o Vasco vença, né, a equipe do Remo, hoje dentro do Mangueirão, e consiga tirar o fator saldo de gols. O Coxa hoje tem um saldo de gols, amigo torcedor Cruz Maltino, de 1 gol. O Vasco de -1. Então se o Vasco nessa noite de hoje, né, nessa tarde de hoje, vencer o Remo por 2 ou mais gols de diferença, o Vasco pode terminar pelo menos parcialmente essa rodada ali na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, que de fato já seria muito bom, né? Já traria um grande alívio. O Remo, que não é esse time todo, o Remo hoje é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Olhando, né, a equipe do Remo no Brasileirão, o Remo vem de um empate contra o Grêmio, jogando lá no Sul, empate importante. Uma derrota para o Santos dentro da Vila Belmiro, 2-0 para o Santos. Além disso, uma goleada dentro do Mangueirão, tá? Em cima do Bahia. 4-1. O Remo goleou o Bahia dentro do Mangueirão. Aí o Remo perde para o Flamengo no Maracanã 3-0. Perde para o Coritiba dentro do Couto Pereira 1-0. Perde do Fluminense também dentro do Mangueirão, mas ele começa o Campeonato Brasileiro empatando com a equipe do Internacional. Aliás, a estreia do Remo, né, no Campeonato Brasileiro foi contra a equipe do Vitória. Vitória lá no Barradão. Então, o Remo ele tem poucos pontos conquistados ao empate, que pontuou, contra o Mirassol dentro do Mangueirão.
além desse empate, o empate também contra o Atlético Mineiro dentro do mesmo Mangueirão. Aí o Remo empata também com o Inter dentro do mesmo Mangueirão, esses 3 pontos conquistados. Aí o Remo consegue uma vitória contra o Bahia dentro do Mangueirão, 4-1, ou seja, né, a maioria dos pontos conquistados foram dentro do Mangueirão, e o empate agora na última rodada contra o Grêmio na Arena. Então, o Remo dentro de casa é forte. Tem uma vitória conquistada, 3 empates, ou seja, dos 7 pontos que o Remo conquistou no Brasileiro, 6 deles foram jogando em Belém do Pará. Não vai ter facilidade. O Remo não terá hoje para partir Thiago Pikachu, que é um ex-jogador do Vasco, um dos grandes nomes, inclusive dessa equipe, mas conta aí com 3 retornos para essa partida, tá? Um trio aí forte que estará novamente à disposição do técnico do clube paraense, tá? O meia Zé Wellington, Zé Ricardo, tá? Além também do volante Patrick de Paula. Com relação ao nosso Vasco da Gama, né? O que esperar do nosso Vascão para o jogo que vai acontecer nessa tarde, 4h30, dentro do Mangueirão, amigo. Vasco virando a chave, depois de enfrentar a equipe do Barracas Central lá na Argentina, em Buenos Aires. Agora o Vasco da Gama está focado nessa partida importante contra o Clube Paranense. Para quem acompanha o nosso canal, eu falei Clube Paranaense, né? Mas é paraense. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem, porque eu já venho batendo nessa tecla, Renato Portaluppi prepara uma única mudança para essa partida em comparação com a equipe titular que entrou em campo contra o Botafogo no último sábado. Essa mudança é a entrada de PH do Paulo Henrique na lateral direita, na vaga que era do Puma Rodrigues. Puma, inclusive, já no jogo de sábado foi titular contra o Botafogo, mas pelo fato do Puma ter viajado com o elenco para a Argentina e o Paulo Henrique ter ficado com o grupo principal aqui no Rio de Janeiro treinando, a expectativa é que essa mudança aconteça na lateral direita com o PH entrando no time titular, né? E é claro a mudança também no setor ofensivo. O Renato já começou o jogo de sábado assim, mas ficou uma dúvida sobre como iria acontecer nos próximos jogos, que é a entrada do Rojas no setor ofensivo, nessa trinca ao lado do David e do Andrés Gomes, tendo inclusive um setor de meio campo, né, composto por Tietê, Thiago Mendes e Cauã Barros. Então, o Vasco não deve ter muitas alterações em comparação com a equipe que entrou em campo contra o Botafogo. Infelizmente foi derrotado dentro de São Januário, mas é uma equipe que Renato Portaluppi confia muito e inclusive fez questão de trabalhar durante a semana com esse grupo, né, focando numa melhora de desempenho desses jogadores. Renato trabalhou muito na questão defensiva com esses atletas. Renato identificava que era um problema a fase defensiva dos jogadores e priorizou treinar essa parte, né, melhorar essa questão defensiva do elenco Cruz Maltino. Então, a gente espera que hoje, né, contra a equipe do Remo em Belém do Pará, possamos ver um Vasco defensivamente mais forte, mais firme, mais alinhado e melhor, é claro, taticamente. Te anima? Eu hoje coloco 2-1 pro Vascão. Acho que não vai ser um jogo fácil não, tá? Inclusive, se prepare mesmo, porque vai ser um jogo bem difícil. Comenta aí, coloque a sua opinião, é claro, nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.